Queridos irmãos, Shalom. Eu sou o Padre Fabrício, eu sou padre membro em promessa definitiva na Aliança, aqui na missão de São Paulo, em Guarulhos. Eu já tive a graça de ter ido em missão, partir de missão para a missão de Montevidéu, no Uruguai, por um período de 2 anos, mais precisamente no período da pandemia. E hoje, recentemente também tive a graça de fazer uma expedição missionária em Madagascar, na África. Hoje nós iremos partilhar um pouquinho com vocês, nesse retiro, um tempo tão precioso na vida de vocês, de tempo de um período de discernimento, de escuta, a voz de Deus, a grandes graças que estamos vivendo, no carisma, na comunidade, onde sempre, a todo momento no carisma, nós vivemos um tempo novo e maravilhoso. E não diferentemente, estamos vivendo esse tempo novo na nossa vida, na vida de muitos, de forma especial na vida de vocês. Desde já, é uma alegria estar aqui com vocês e poder ajudá-los também nesse processo de discernimento desta graça de Deus na vida de vocês. Hoje eu irei partilhar com vocês um pouco sobre o sacerdócio. Iremos falar um pouquinho sobre as grandes graças que o Senhor nos dá de forma especial nesse chamado que Ele nos faz a viver a vida no sacerdócio. Quero começar um pouquinho, nós convido vocês a pegar um livro de Números. Queria fazer uma pequena introdução para colocar aqui alguns elementos para assim podermos explanar sobre aquilo que Deus quer nos falar, sobre fazer uma relação primeiramente sobre o sacerdócio na antiga aliança e na nova aliança. Então, em primeiro lugar, no livro de Números, no capítulo 18, no versículo 8a ao versículo 9, diz assim: Javé disse a Araão: Eis que dei o encargo daquilo que é separado para mim. Eis que o que te pertencerá das coisas santíssimas, das oferendas apresentadas, todas as oferendas que restituírem os israelitas a título de oblação, de sacrifício pelo pecado e de sacrifício de reparação, das coisas santíssimas que te pertencerão, bem como a teu filho. Irmãos, o que a palavra vai nos dizendo aqui? A palavra vai nos dizendo que um dos princípios fundamentais do sacerdócio na antiga aliança está fundamentado na mediação deste elo profundo do céu com a terra. O sacerdócio na antiga aliança, ele é o mediador. Só que ele é um mediador restrito a uma linhagem específica, o povo da tribo de Levi. Então o sacerdócio da antiga aliança é um sacerdócio levítico. É um sacerdócio fundamentado da descendência da família de Arão, da linhagem meramente humana de uma tribo. E qual que era o princípio desse sacerdócio? O princípio desse sacerdócio, o sacerdote, porque também ele era um sacerdote, ele era pecador, mas eles ofereciam sacrifícios a Deus, em expiação dos pecados, mas o sacrifício do sacerdote oferecido a Deus era um sacrifício de purificação, e nada mais. Portanto, o sacrifício da antiga aliança era um sacrifício que tinha essa dimensão provisória, temporária, e imperfeita, porque ele apenas purificava dos pecados, mas ele não vencia. Quando nós olhamos já na experiência da nova aliança, a nova aliança já nos traz uma realidade diferente. Porque na nova aliança, quando nós nos deparamos até mesmo na carta de São Paulo aos Romanos, vai nos dizer o seguinte, na carta, Romanos 5, 8, 9. Embora fosse filho, aprendeu, contudo, a obediência pelo sofrimento. Está falando aqui do nosso Senhor Jesus. E levado à perfeição, se tornou para todos os que lhe obedecem
princípio de salvação eterna, tendo recebido de Deus o fruto e o título de sumo sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Então, na nova aliança, nós já percebemos que a experiência de ser sacerdote, o sacerdote ele se torna o mediador, e essa mediação ela se faz presente na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que recebe o título de sumo sacerdote, único e eterno. Ele que aperfeiçoa o sacerdócio com a sua vida redentora na cruz. Por isso que, se na antiga aliança o sacerdócio tinha esse caráter apenas de uma linhagem humana e meramente humano que oferecia a purificação dos pecados, na nova aliança nós contemplamos o sacerdócio perfeito e único de Cristo, o único e verdadeiro mediador, que nos traz uma experiência de não uma purificação de pecados, mas de uma experiência salvadora e redentora. Nosso Senhor que vence os nossos pecados. Portanto, a experiência do sacerdócio, segundo a ordem do rei Melquisedeque, qual que é a ordem do rei Melquisedeque? Essa ordem de um sacerdócio eterno e perfeito, que é o sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a experiência na nova aliança do sacerdócio, ele está extremamente ligado à presença e à intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos, por exemplo, o nosso Senhor Jesus Cristo, que institui os 12 apóstolos, institui a Eucaristia, e ali os 12 apóstolos se tornam os primeiros sacerdotes, naquele momento, irmãos, o sacerdócio daqueles 12 está sendo gestado e gerado nas entranhas do sacerdócio único e verdadeiro e eterno e mediador que é Jesus Cristo. Então é ali que nasce o sacerdócio, né, instituído por Jesus, do sacerdócio dele. A oferta de vida que se une à oferta de vida de Cristo. Por isso que a instituição do sacerdócio por Jesus, ele é gerado nas entranhas do nosso Senhor. O nosso sacerdócio, ele agora na nova aliança, ele só vai ter sentido a partir de Cristo, numa intimidade profunda de um encontro incondicional com nosso Senhor. O padre Raniero Cantalamessa, quando fala do sacerdócio, ele nos diz o seguinte: ele vai nos dizendo, ele apresenta o sacerdócio como o bom perfume de Deus, né? E ele vai dizendo assim: o sacerdote é um bom perfume de Deus no mundo. A unção sacerdotal confere ao padre a sacralidade para ser um aroma de Cristo, né, que se difunde no mundo, assim como o perfume de Cristo que tem cheiro de vida para a vida. Então, segundo o padre Raniero Cantalamessa, o sacerdote é agente desse perfume no mundo, carregando a presença de Cristo, né, unindo a sua oferta à oferta de vida de Cristo. A experiência, a brasa ardente da oferta, né, consome o incenso da minha existência, emanando assim um profundo perfume de eternidade. A experiência da minha oferta da vida sacerdotal, que é uma vida fundamentada para o totalmente outro, então a minha vida agora está totalmente voltada, entregada e ofertada na oferta de vida de nosso Senhor Jesus. Irmãos, aí está o princípio básico do sacerdote, de ter uma vida entregue na vida de Cristo. E essa vida de Cristo que se torna um perfume no mundo. Um perfume que, segundo o padre Raniero Cantalamessa, é um sinal próprio e visível da presença de Cristo no mundo. Como esse perfume que atrai, né, os homens que estão perdidos no mundo. Um perfume agradável que atrai e que é sinal, né, da vida de Cristo. Esse perfume de eternidade que exala e que emana da oferta de vida do sacerdote unido à oferta de vida de nosso Senhor Jesus Cristo, eterno e sumo sacerdote. Por isso que quando nós vamos falar assim, um pouco do sacerdócio, é importante também, o padre Raniero Cantalamessa, ele também faz uma menção da imagem de um não sacerdócio. Que é importante nós
a partir de entendermos o que é o que não é sacerdócio, nós podemos compreender melhor o que é o verdadeiro sacerdócio nessa nova aliança, na intimidade com Jesus. Então, o padre Raniero Cantalamessa, quando ele vem falar da questão do não sacerdócio, ele fala da experiência do traidor, né, da traição. Lembrando que quando Nosso Senhor ele institui, né, os 12, né, como os primeiros ali, os sacerdotes, né, unidos ao sacerdócio de Cristo, e um dos traidores é Judas, né, um dos discípulos é Judas, né, o traidor. Né. E olha o que o padre Raniero Cantalamessa fala sobre a dimensão do traidor. Ele vai dizer assim: é possível trair Jesus também por outros tipos de recompensa, que não seja somente as 30 moedas de prata. Trai a Cristo quem trai a sua própria esposa ou próprio marido. Trai a Jesus o ministro de Deus. Aqui ele está falando do sacerdote. Infiel ao seu estado, ou que em vez de apacentar o rebanho, apacenta a si mesmo. Trai a Jesus quem trai a própria consciência. Posso traí-lo até mesmo eu, né, dizia o padre Raniero Cantalamessa, que ao pregar sobre Judas me preocupo mais com a aprovação do auditório do que participar da imensa pena do Salvador. Padre Raniero Cantalamessa vem nos dizer, irmãos, que a experiência com o Senhor, ao trair nosso Senhor, ao trair Jesus, eu traio a minha eleição. Eu traio o meu sacerdócio. Eu traio a vida do totalmente outro do amor, aonde esse totalmente outro desfaz a lógica da morte, me transformando no sacerdote e verdadeiro ministro da misericórdia. Eu traio toda esta eleição. Portanto, quando o sacerdote ele vive essa experiência profunda, né, com o Senhor, né, e ele deixa de viver essa experiência profunda, e ele vive ele trai a sua eleição, ele trai o seu sacerdócio, ele, como Judas, ele vai perder a oportunidade de dar a vida e entregar a vida totalmente para Cristo, e vai entregar a vida para si. Ele vai fazer do seu sacerdócio um verdadeiro apacentar-se a si mesmo. Como diz o padre Raniero Cantalamessa, o verdadeiro traidor da sua eleição e do sacerdócio que Deus nos constitui. Por isso, irmãos, que o Papa João Paulo II, ele vai nos dizer algo assim até interessante, porque ele vai nos dizer, quando vai falar da experiência do sacerdócio, ele fala que a existência sacerdotal é como deveria ser, como uma forma eucarística. Né? Ele vai dizendo que significa a vida do padre deve ser uma fórmula de vida agradecida, né? Entregue e consagrada a Cristo, como as palavras da instituição da Eucaristia são uma fórmula consagratória. Aqui está, então, os elementos da nova aliança, né, descrito aqui nas palavras do Santo Padre Papa João Paulo II. A existência sacerdotal, ela deve, né, estar aqui fundamentada nessa fórmula de vida agradecida, entregue e consagrada a Cristo. O sacerdote é um homem entregue a Cristo. Esta é a primeira oferta. E porque a minha vida é ofertada a Cristo, com Cristo e em Cristo, por Cristo, que eu desposo a humanidade, mas porque primeiramente está ofertado em Cristo. Se o sacerdote perde toda essa realidade da dimensão cristocêntrica do seu ministério, ele vai voltar para a antiga aliança, de viver um sacerdócio meramente, né, humano, uma linhagem humana, né, de purificação, né, mas não de redenção, porque o nosso Redentor é o nosso Senhor. E aqui está a grande beleza de viver uma intimidade profunda dessa experiência com o Senhor. O Papa Bento XVI, quando fala da dimensão dessa experiência da intimidade com Deus,
Ele vai dizer que o Salvador, o sacerdote, ele deve se entregar-se a Cristo sem reservas. Ele deve ser, irmãos, um homem verdadeiramente apaixonado pelo Senhor. Se vocês pegarem, por exemplo, no segundo, na carta de São Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, né? São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Nessa carta, São Paulo ele está falando sobre um dos discípulos, né, que caminhava junto com Paulo, que se chamava Demas, né? E Demas tinha acabado de abandonar, né, o ministério, a vocação que ele tinha sido chamado por Deus, né? Demas ele abandona a fé. E Paulo ele começa a fazer uma pregação em cima dessa experiência de Demas. E ele começa a fazer a pergunta: por que vocês acham que Demas abandonou a fé? Ele vai discorrendo. Vocês acham que ele abandonou a fé por causa de situações externas? Por causa dos desafios da missão, da vida missionária? Ele falou: não. Você acha que é por causa do Alexandre o Ferreiro, que era um dos imperadores daquela época, que estava perseguindo os cristãos? Paulo sofria, juntamente com os discípulos ali dele, grandes perseguições de Alexandre. Ele falou: você acha que é isso que está deixando a gente em crise, que fez com que Demas abandonasse a fé? Ele falou: não, não foi isso. Você acha que foi por causa dos desafios externos? Ele falou: não. Foi porque Demas se apaixonou pelo mundo. O mundo entrou dentro do coração de Demas, a ponto de o seu coração se arrefecer. E ele deixou de se encantar pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo disse: aí está o grande problema. Então, os momentos que eu traio a minha eleição, irmãos, os problemas não são exteriores, não são os desafios da missão. Eu fui lá no Uruguai, um desafio, um deserto de fé, 50% é ateu, as igrejas são vazias, né? São os desafios, né? Mas esses desafios não são capazes de... não são desafios, são oportunidades que Deus nos dá para amarmos. É isso. Os desafios da vida missionária são oportunidades que o amor nos dá para amar. Um amor que sempre vai encontrar uma sabedoria para amar. Então esses desafios não são empecilhos. Mas o que se torna um empecilho de amar é quando eu, de fato, permito que o mundo entre dentro de mim. O Papa Francisco vai nos falar muito do mundanismo como um dos grandes empecilhos, né, na vida do sacerdote, que impede o sacerdote de ter um coração enamorado e apaixonado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que viver a experiência do nosso sacerdócio hoje, nesse tempo, né, da nova aliança, é ter corações enamorados pelo nosso Senhor. A maior crise, né, o sacerdócio só perde o sentido se eu traí-lo. Se eu viver ele, né, se eu trair a minha eleição, se eu trair essa experiência de intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Um coração enamorado, um coração apaixonado, como já diz os nossos escritos, a tudo se dispõe, tudo pode realizar. E é o princípio, o fundamento último da vida do sacerdote nesse tempo, né? Porque ele é um homem abandonado e que entrega a sua vida a Cristo. E aí está o sentido último da nossa existência. Por isso que nós somos chamados a vivenciarmos essa experiência e esse tempo. Quando nós vamos vivendo assim, o Papa Francisco, ele vem nos falar do sacerdócio, ele fala muito da dimensão da alegria, né? E ele vai nos dizendo assim, que a alegria do sacerdote deve vir do amor de Deus, de irradiar a todos esse amor. Ele deve ser um pastor com ternura, né, com um dispensador do perdão de Deus, em compartilhar a compaixão da ternura divina. Então o Papa Francisco vai nos dizendo que a experiência dessa união profunda com o amor de Deus, que deve ser irradiado a todos,
gera no coração do sacerdote uma alegria que não cabe dentro dele. Uma alegria plena, né? Uma alegria que vai se eternizando porque é fruto dessa união profunda com nosso Senhor Jesus. Então, a experiência de uma alegria irradiante que brota de um coração ofertado na vida de Cristo. Já dizia, né, o Papa Francisco. Então, quais são as grandes tristezas? Maior tristeza de um sacerdote. Maior tristeza de um sacerdote não são os desafios, como já disse anteriormente. Maior tristeza de um sacerdote é quando ele de fato deixa de se encantar pelo nosso Senhor Jesus. Porque aí ele vai trair o seu sacerdócio, vai trair a sua eleição. O Papa Leão XIV, muito belo essa dimensão dele também, quando ele vem tocar a identidade do seu sacerdócio, e ele, mais uma vez, ele reforça, né, aquilo que os demais papas vêm dizendo, que a identidade do sacerdote depende, irmãos, da união com Cristo, sumo e eterno sacerdote, e da sua relação com o povo de Deus. Da união com Cristo e da sua relação com Deus. Portanto, que esse sacerdote se torne esse verdadeiro, a nossa existência se torna esse incenso que de fato queima na brasa ardente do amor divino e que exala esse perfume de eternidade para o mundo. Vidas consumidas, mas que brota de uma profunda experiência deste amor. O sacerdote precisa ser um homem de oração para ter uma intimidade profunda com o nosso Senhor e não permitir que o nosso coração se arrefeça. Ele precisa estar abrasado, né, nessa chama ardente. Que nós possamos, como este carvão, né, que muitas vezes está ali apagando, e muitas vezes o que nós fazemos? A gente assopra, aí a cinza se esvai e de fato a chama volta de novo. Assim deve ser a nossa vida. Devemos a cada instante soprar sempre as cinzas, né, do superficial, para que possamos viver a brasa do essencial. Aquela brasa, aquela intimidade com o nosso Senhor, com o coração abrasado e inflamado de amor. Para que possamos, assim, de fato, vivenciarmos e sermos, nos deparar com a verdadeira identidade, como diz o Papa Leão XIV, de ter uma vida que depende de uma união profunda com o nosso Senhor Jesus. E dentro dessa dimensão, dessa experiência, nós vamos percebendo também que o privilégio, já dizia o Papa Leão XIV também, ele dizia que o sacerdócio ele não é um privilégio. Né? Ele possui uma união profunda com o nosso Senhor Jesus Cristo. Se pensarmos em privilégio, o privilégio do sacerdote só pode ser a cruz. Não tem outra. A experiência da vida sacerdotal é uma experiência onde nosso Senhor Jesus Cristo, né, ele nos convida a vivermos e a plasmar desta grande graça, né, que ele nos dá. Né? Uma grande graça, né, que vem fazer com que esse verdadeiro fogo do amor divino se faça presente assim, dentro dos nossos corações. Por isso que uma grande beleza assim, da dimensão da vida do sacerdote, o sacerdote, irmãos, ele vai se tornar um verdadeiro amigo do nosso Senhor. Chamado a viver uma relação de uma amizade espiritual, como já dizia Santa Teresa d'Ávila. Uma amizade espiritual que faz com que ele pode vivenciar, né, alimentado pela palavra, pela celebração dos sacramentos e pela oração cotidiana. O padre Garrigou Lagrange, ele, quando ele fala um pouco do sacerdócio, ele enfatiza a necessidade da santificação. Então, o padre Garrigou Lagrange, ele vai dizendo assim, ele vai dizendo que a necessidade da santificação e da profunda união com Cristo, considerando um outro Cristo em missão, participando da missão de Cristo de trazer a vida aos homens.
o sacerdote, de fato, ao irradiar, como dizia lá no início, né, aquela imagem do bom perfume de Deus, esse perfume de Deus não é outra coisa senão esse perfume de santidade da vida de Cristo que vai agindo em nós. O sacerdote precisa ser um homem santo em primeiro lugar. Essa é a grande dimensão. Nosso Senhor não quer sacerdotes apenas, só e somente só intelectuais. Não. A dimensão da intelectualidade é fundamental e importante, mas é uma das dimensões. O Senhor, ele quer sacerdotes santos. E o sacerdócio santo se dá numa profunda configuração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Uma configuração que faz com que esse sacerdote ele se depare com a sua identidade e viva ela de uma forma plena. Quando nós olhamos de uma forma especial, nós da comunidade católica Shalom, nós temos essa grande graça de viver essa experiência da vida pentecostal dentro da nossa vivência, dentro do chamado que Deus nos dá. E a graça, irmãos, do Pentecoste, na vida do sacerdote, ele é uma graça de uma experiência efusiva de amor. É uma grande graça que o Espírito Santo se manifesta no mundo, difundindo o Evangelho para todos os povos. E é belo de nós entendermos que o Espírito Santo faz novas todas as coisas. A graça do novo Pentecoste na vida do sacerdote é uma graça de ter uma vida sempre aberta para o novo de Deus na nossa vida, na nossa história. O sacerdote, ele vai unindo a vida de Cristo se tornar essa verdadeira novidade, né, do mundo inflamado com o Espírito. Vai trazer este novo de Deus. Por isso que tem uma passagem aqui da beata Helena Guerra, que ela diz a respeito dessa experiência do Espírito. Ela diz assim, falando até para os sacerdotes. Ela diz que depois do mistério da encarnação divina e da maternidade divina, não é exatamente o sacerdote católico a obra-prima do Espírito Santo? E quem é o mestre dos sacerdotes, senão aquele que admiravelmente ensinou os apóstolos? Um sacerdote cheio do Espírito Santo é um verdadeiro apóstolo na igreja. E agora, quanto temos necessidade de verdadeiros apóstolos? Forte, né? Beata Helena Guerra. Ela vai dizendo, não é exatamente o sacerdote católico a obra-prima do Espírito Santo? Ela vai colocando, né, ela respeita a hierarquia. Ela coloca depois do mistério da encarnação, depois da dimensão da maternidade divina, o sacerdote é essa obra do Espírito Santo. E ela vai dizendo, o sacerdote cheio do Espírito Santo é um verdadeiro apóstolo da igreja. Essa experiência de uma obra efusiva do Espírito Santo, que o Senhor realiza dentro do coração do sacerdote, que o esvazia ele de si, que faz com que ele, esvaziado de si, se una incondicionalmente a Cristo e ali encontre o seu verdadeiro sentido, para se desposar à humanidade e apacentar a humanidade, não ser apacentador de si mesmo. Por isso que a igreja, ela tem, irmãos, necessidade de sacerdote com corações inflamados e abrasados pelo fogo do Espírito Santo, que nos esvazia de nós mesmos, né? E para incendiar o mundo com o carisma no poder do Espírito. E sempre é uma graça, né? Essa experiência do poder do Espírito para nós, sacerdotes, de uma forma especial, né, que vivemos nas novas comunidades, é uma experiência muito bela. Tudo para nós ocorre no poder do Espírito. Tudo ocorre no poder do Espírito. Né? Quando eu lembro quando a gente estava lá em missão e às vezes se deparava com os desafios das pessoas, o que a gente vai fazer? Eu falei, é muito simples. Qual é a solução? A solução é, vamos rezar no poder do Espírito. Tudo se encontra no poder do Espírito, a solução.
Esse é o grande novo, a grande beleza. Eu lembro que teve um momento lá que nós fizemos um momento missionário e a gente se abriu a dimensão, fizemos uma adoração, uma experiência efusiva com o Espírito Santo, com o coração inflamado, a gente falou, vamos evangelizar. Né? E a gente saiu para evangelizar num período de mais ou menos 2 horas e nós evangelizamos, nós conseguimos 10 contatos telefônicos do povo daquela época do Uruguai. 10 contatos telefônicos. Foi uma surpresa até para os missionários de lá, até para o pessoal de lá mesmo, as pessoas da missão. E eles ficaram, nossa, como que eles estavam tão dóceis e abertos? Eu falei, claro, a gente evangeliza no poder do Espírito, tudo acontece. O nosso sacerdócio também é assim. Tudo no poder do Espírito Santo, o Senhor vai realizando grandes graças e vai nos dando grandes sabedorias para viver os desafios da sua missão com amor, com alegria, com entusiasmo, com vigor, com força. Essa é a grande beleza que Ele vai nos dando. E dentro dessa dimensão do poder do Espírito, o Senhor nos dá a graça de viver a vida da nova comunidade. O Papa João Paulo II, acho que todos lembram, né? Que São João Paulo II, quando ele fala da experiência, né, das novas comunidades, ele atribui as novas comunidades ao quê? Né? A experiência da comparação das novas comunidades como a primavera da igreja. Já dizia São João Paulo II. Né? As novas comunidades funcionam como a primavera, né, da igreja. Ela enriquece a vida sacerdotal. É interessante porque o Papa Francisco, quando ele fala sobre as novas comunidades, ele vai dizendo assim, que as novas comunidades possuem uma força missionária e uma presença profética que dá esperança para este tempo. Irmãos, o Espírito Santo, ao longo da história da igreja, suscitou de formas com a sua sabedoria, ele foi suscitando através de várias congregações, mas para cada tempo o Espírito Santo ele suscitava, né, com sabedoria os desígnios do seu amor e ia conduzindo a igreja. E este tempo que estamos vivendo agora é o tempo das novas, né? As novas comunidades nasceram agora, né? Elas nasceram, né, aqui agora no final, já que podemos assim dizer, né, do século XX para o século XXI, né, ali para a década de 80, aqui nasceu as novas comunidades. E já dizia o Papa, sim, e ele nos traz uma novidade muito bela, porque traz uma força missionária e uma presença profética que dá esperança para o povo deste tempo. E nós, sacerdotes, estamos vivendo e sendo sustentados por esta graça. Uma graça desse tempo, onde a gente vai vivenciando. Né? E olha que beleza, né? A sabedoria do Espírito Santo é tão belo que nas novas comunidades tem a forma de vida, tem a vida e tem a aliança. E quantos sacerdócios, e quanto enriquece a vida do sacerdote da aliança, é enriquecido também. A comunidade de vida, com certeza. Mas como nós, né, sacerdotes aqui, que estamos vivenciando aqui nas nossas dioceses, somos enriquecidos por essa força missionária que dá esperança para o povo. Então, essa experiência sacerdotal, hoje nós somos chamados a ter esse coração abrasado e inflamado pelo Espírito Santo. E tudo que devemos fazer deve ser no poder do Espírito. De uma forma especial nós, que vivemos essa experiência efusiva do Espírito, porque vai nos dar a verdadeira sabedoria, que vai nos conduzir, que vai fazer com que, de fato, todas as trevas que muitas vezes nos obscurecem o nosso olhar, aquelas trevas do arrefecimento que muitas vezes faz com que nós perdemos o olhar de Cristo, que perdemos o apaixonamento por Ele, que o Espírito Santo nos dê a sabedoria, a força, o ardor, abrase o nosso coração. Sopremos a todas as horas, né, essas cinzas, né, do arrefecimento, daquilo que é superficial, para que possamos de fato colocar em evidência aquilo que é essencial, a brasa
do amor divino que abraça o nosso coração e nos une a Cristo. E nos faz viver uma experiência de vida. Não, a minha vida não é para mim. A minha vida é para o nosso Senhor. E o nosso Senhor que pega a minha vida e faz com que ela seja, né, ofertada de uma forma plena. Né? Que aqui, irmãos, sejamos nós, que aqui devemos estar a nossa vida. E eu encerro com uma palavra do Papa Francisco. Né? É muito comum, né? Às vezes, dentro da dimensão da vida do sacerdócio, a gente vai se deparando com vários desafios. Como eu já disse, que desafios são as oportunidades que o Espírito e que Deus nos dá para amarmos. Mas muitas vezes a gente se depara com cansaços. E o Papa Francisco fala uma frase muito bela. Ele diz assim que não existe, que o cansaço não é fruto, né? Que ele é fruto, não é fruto assim apenas de excesso de atividades. Ele dizia que o cansaço é fruto de atividades mal vividas. E de que forma eu vivo, ou eu vivo de forma mal, né, a minha vida? Quando eu não rezo, quando eu não me namoro de Nosso Senhor, quando eu deixo de ter uma profunda união íntima com Ele. Eu vou viver a minha vida de forma mal. Aí o Papa Francisco diz, aí sim você vai ter motivos para reclamar que está cansado. Porque se você viver a sua vida em Cristo, bem em Cristo, já dizia São João da Cruz, o amor não cansa e nem se cansa. Que assim, irmãos, sejamos cada um de nós. Sejamos homens, né, abertos para vivenciar esse chamado que Deus nos dá, né, com o coração incansável, porque o nosso coração está unido ao coração do nosso Senhor. E o amor não cansa e nem se cansa. Que a nossa vida se encontre sempre verdadeiro sentido em Cristo, para que possamos nos realizar sempre e permitir que o Senhor nos sustente cada dia mais essa identidade, a esse chamado que Ele nos faz. Vamos convidar todos agora nesse momento, vamos fechar assim os nossos olhos, vamos à luz daquilo que o Senhor foi dizendo para nós durante esta partilha, vamos já abrindo nosso coração para que o Senhor gere em nós essa profunda união com o coração sacerdotal de nosso Senhor Jesus. Que o Senhor já vai despertando em nós esse grande desejo de inclinar o nosso ouvido como o discípulo amado, o coração sacerdotal de Cristo. Ali é o lugar que Ele nos gera, que Ele nos gesta. E o Senhor vai dizendo, eu te darei um novo coração, um coração de carne, capaz de impregnar o meu amor, encarnar o meu amor, numa profunda união íntima. Te darei um coração de carne para encarnar o meu amor, estabelecer uma união íntima. Eu te darei um coração de carne, dócil, dócil à minha voz. E a Tia Mãe Virgem Maria, Mãe do sacerdote, nós entregamos a nossa vida, todo esse retiro, esse tempo de discernimento. Coloco
diante do seu coração, para que possa elevar ao coração do seu amado Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe dos sacerdotes, rogai por nós. Deus abençoe e um bom retiro a cada um de vocês. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom e um bom retiro.